Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro VCRA11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Bom, como vocês já sabem, o objetivo hoje desse vídeo é a gente analisar os principais indicadores do Fiagro VCRA11 e também detalhar as informações do seu relatório gerencial. Portanto, vale deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de investimento. Nós vamos analisar esse Fiagro a caráter educacional. A ideia, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para que vocês possam tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Bom, antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Bom, para a gente começar a nossa análise, primeiro é importante a gente identificar que esse Fiagro, o VCRA11, ele é um Fiagro que possui na sua carteira certificados de recebíveis. Comparando ele com um fundo imobiliário, por exemplo, ele é como se fosse um fundo imobiliário de papel. Dito isso, para a gente começar a nossa análise, eu dividi esse vídeo em três partes. A primeira parte, a gente vai falar dos indicadores mandatórios, que são os principais indicadores que vocês devem analisar para todo tipo de Fiagro. O segundo são os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. E por último, nós vamos analisar na prática todos esses indicadores utilizando o site Status Invest e também como apoio o relatório gerencial deste Fiagro. Bom, começando aqui pelos indicadores mandatórios, nós vamos falar basicamente do administrador do fundo, ou seja, a empresa que faz a gestão e a administração desse fundo. Essa informação ela é relevante para nós investidores, pois vai trazer mais confiança, ao investir nesse Fiagro. O segundo indicador é o tamanho do fundo, ou seja, o total do seu valor de patrimônio. Essa informação ela é importante, pois ela afeta diretamente a capacidade desse Fiagro de diversificar o seu patrimônio. A terceira parte, o terceiro indicador que eu trouxe para vocês é a liquidez, que nada mais é do que a facilidade de nós investidores negociarmos nossas cotas lá na B3. E por último, e não menos importante, o indicador P sobre VP, que vai mostrar para nós se o preço dessa cota está sendo super ou subvalorizada no mercado. Em resumo, investidores, esses são os indicadores mandatórios. Porém, como eu mencionei, eu também trouxe para vocês os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. E o primeiro indicador específico é a diversificação dos contratos de CRI e de CRA dentro do patrimônio desse Fiagro. Caso esse Fiagro tenha algum problema de inadimplência com um desses contratos, um desses certificados de recebíveis, se ele estiver bem diversificado, isso não vai impactar na distribuição de dividendos desse Fiagro. O segundo indicador que eu trouxe é a distribuição no PL, ou seja, qual é o percentual de cada um desses certificados de recebíveis dentro do patrimônio líquido desse fundo. Isso é importante, pois também afeta a distribuição dos dividendos em algum caso de cancelamento de contrato ou até mesmo inadimplência. E o próximo indicador, obviamente, é a inadimplência, que é fundamental para a saúde desse Fiagro. E o último indicador que eu trouxe para nós analisarmos é os indexadores. Os indexadores nada mais são do que a taxa que vai remunerar esses certificados de recebíveis, que geralmente é o CDI ou o IPCA. Em linhas gerais, investidores, esses são os principais indicadores que a gente deve analisar antes de escolher um Fiagro e colocar na nossa carteira. Caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação a esses indicadores, não se preocupe, pois a gente vai vê-los e utilizá-los na prática utilizando o site Status Invest. Falando nisso, vamos lá para o site dar uma olhada nos indicadores deste Fiagro. Bom, estamos aqui no site Status Invest com o Fiagro VCRA11, que atualmente está sendo negociado pelo valor de R$ 100,16. Nos últimos 12 meses, ele vem distribuindo aos cotistas o equivalente a 13% em dividendos. E também vale destacar que ele vem acumulando aqui uma desvalorização
de 13% também nos últimos 12 meses. Dando início à nossa análise, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro indicador, que é a administração deste fiagro. Esse fundo atualmente ele é administrado por uma empresa chamada Intrag. Para quem não conhece essa companhia, ela é uma das empresas do grupo Itaú, ou seja, é uma companhia que possui um renome e um nome de peso aí no mercado. E isso é importante para nós investidores, pois traz bastante segurança ao investir neste fiagro. Bom, agora vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas aqui desse fundo. Começando então aqui pelo tamanho desse fundo, atualmente ele tem de patrimônio o equivalente a 470 milhões. É um valor relevante em relação aos fiagros que a gente vem analisando aí nos últimos dias. O próximo indicador que a gente deve olhar é a liquidez diária, pois a liquidez nada mais é do que a nossa facilidade de vender e comprar as cotas lá na B3. Ou seja, quanto maior for essa liquidez, mais fácil é para nós investidores nos desfazer ou até mesmo em comprar essas cotas. A liquidez diária desse fiagro está no total aqui de 547 mil reais. Não é uma das maiores que a gente vem olhando aí comparando com outros tipos de fiagro. Porém, para você investidor que não tem ainda um patrimônio muito relevante, essa liquidez não vai atrapalhar muito nas negociações lá na B3. Mas fica o ponto de atenção para você que é aquele tipo de investidor que possui um patrimônio maior, pois uma liquidez desse tamanho pode impactar no envio das ordens e também no preço médio que você vai comprar esse fiagro. Dando sequência, o próximo indicador que a gente vai analisar é o P sobre VP. Como mencionei lá anteriormente, esse indicador ele vai mostrar para você investidor se essa cota está cara ou barata em relação ao valor de patrimônio desse fundo. E como esse indicador funciona? Ele pega o preço da cota e divide pelo valor patrimonial por cota deste fundo. O resultado dessa divisão vai trazer para nós a informação se essa cota está valendo mais ou menos do que o valor de patrimônio. Por exemplo, se o resultado aqui for igual a 1, isso significa que o valor de patrimônio está equivalente ao valor da cota, pois o resultado foi 1. Se o valor desse resultado, se esse resultado for menor do que 1, que é o caso que nós estamos vendo em 0,98, isso significa que essa cota está sendo negociada abaixo do valor de patrimônio desse fundo. E isso representa para nós investidores uma baita oportunidade de compra. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se esse resultado aqui ele for maior do que 1, significa que o mercado está supervalorizando o preço dessa cota. Vale destacar, investidores, que esse indicador ele não pode ser utilizado de forma isolada. É muito importante você olhar o contexto geral desse fiagro antes de tomar a decisão de compra e adicionar esse fiagro dentro da sua carteira. Fica aí o ponto de atenção para vocês. De forma resumida, esses são os indicadores mandatórios. Agora a gente vai dar uma analisada nos indicadores específicos para esse tipo de fiagro. Geralmente, aqui no site do Status Invest, a gente tem essas informações aqui disponibilizadas. Porém, a gente identificou que não foi compartilhada essas informações aqui dentro do site. Porém, isso não é nenhum problema. Aqui na parte de comunicados, nós investidores vamos ter acesso a diversos informes em relação a esse fiagro. Portanto, para a gente acessar todas as informações do fundo, eu recomendo muito que vocês sempre olhem aqui o relatório gerencial. Vamos lá dar uma olhada nele para vocês entenderem melhor. Bom, aqui no relatório gerencial, a gente vai ter acesso a basicamente todas as informações em relação a esse fundo. Bom, aqui na segunda página, o gestor ele já dá um resumo sobre o objetivo desse fiagro, que é fazer investimentos no setor do agronegócio através de certificados de recebíveis e LCAs. Vale destacar também que esse fiagro ele investe em imóveis, então nós estamos falando aqui de certificados de recebíveis imobiliários e também letras de crédito do setor imobiliário. Dando sequência aqui no seu relatório gerencial, aqui o gestor ele compartilha conosco umas informações importantes. Nós temos aqui o valor de patrimônio atualizado referente ao mês de fevereiro, o dividendo que será pago em 14 de abril, o valor por cota. Aqui também nós temos a quantidade de cotistas desse fundo. Dando sequência, investidores, como vocês perceberam, esse relatório ele tem 23 páginas. Não é o objetivo desse vídeo a gente analisar todas as páginas desse relatório gerencial. Portanto, a gente vai olhar direto no portfólio desse fiagro, pois lá a gente vai encontrar todas as informações referente aos indicadores específicos para esse tipo de fiagro. Bom, aqui no portfólio desse fiagro, a gente tem acesso a todos os contratos de recebíveis, a todos os certificados de recebíveis que compõem a carteira desse fiagro. Aqui na tabela, a gente pode identificar investidores que ele possui um total de 14 certificados de recebíveis dentro da sua carteira. Portanto, falando em diversificação, o gestor desse fiagro ele fez uma excelente diversificação,
pois nós temos aqui 14 certificados de recebíveis dentro da carteira. Ainda falando em diversificação, o gestor ele também diversificou muito bem dentro das empresas, ou seja, ele diversificou esses contratos de recebíveis em diferentes companhias, e isso é um outro ponto positivo para esse Fiagro. Agora falando do próximo indicador, que é a distribuição desses contratos de recebíveis dentro aqui do percentual de PL da carteira, a gente pode identificar que o gestor também vem fazendo um excelente trabalho, ou seja, os certificados de recebíveis estão muito bem distribuídos dentro do valor do patrimônio desse Fiagro, tendo apenas como 2 pontos de atenção os 2 primeiros certificados, que estão aí na casa dos 12% do PL. É muito importante, né, o gestor ele diversificar um pouco melhor esse percentual, pois, por exemplo, se um desses certificados aqui apresentarem algum problema de inadimplência, a gente vai ter um impacto basicamente aí no nosso recebimento de dividendos de 12%. Falando agora de indexadores, a gente pode identificar que esse Fiagro predominantemente ele está indexado ao CDI, ou seja, ele vai ter como remuneração dos seus certificados de recebíveis o CDI mais uma taxa de prêmio. Portanto, ele vai proteger a nossa carteira contra uma alta da Selic, pois vale destacar que o CDI está totalmente atrelado à taxa Selic. Investidores, aqui embaixo tem umas informações bem relevantes também para a gente estar analisando. Aqui embaixo o gestor, né, ele mostra o portfólio, né, como ele está diversificado dentro do território do Brasil. Aqui também a diversificação por setor e os seus respectivos percentuais, e aqui ao lado o percentual de cada um dos indexadores. Como mencionei lá em cima, esse Fiagro predominantemente é indexado ao CDI. Bom, para fechar a nossa análise, ficou faltando apenas o indicador de inadimplência. Eu dei uma lida geral nesse relatório e não encontrei nenhuma informação em relação à inadimplência. E isso é bem comum, investidores, nos fundos de investimentos do agronegócio, pois essa modalidade de investimento ela começou no ano de 2021. E como os contratos, né, são de longo prazo, a maior parte dos fundos ainda não tem problemas ou não tem ainda indicadores em relação à inadimplência. Mas de qualquer forma, investidores, é muito importante a gente acompanhar também esse indicador. Bom, de forma resumida, essa foi a análise do Fiagro VCRA11. Agora vem aquela pergunta: analisando todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, né? Pois investir sempre tem um risco atrelado, e cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um Fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso Fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, né, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.